dia 3 de dezembro de 2021. Muito bom dia a todos. É com muita alegria que, em nome deste canal Vida Contemplativa, muita responsabilidade também, que nós estamos iniciando um novo estudo. E para que vocês compreendam o grau de responsabilidade que é falar sobre isso aqui, sobre este conteúdo que nós vamos começar a deglutir a partir de hoje, é preciso entender questões que estão implícitas primeiro em nosso inconsciente, que são os nossos paradigmas e os sistemas de crença, consciência. Então eu vou ler aqui alguns trechos da parte inicial deste livro, que nós vamos recitar aqui antes de chegarmos ao primeiro capítulo. Para vocês compreenderem o grau de elevação. Junto, acabamos o Evangelho de Marta e estamos só elevando o nosso nível de consciência e compreensão sobre tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na página inicial. Nós estamos discorrendo aqui na página inicial do livro alguns dizeres, e aí a gente vai explanando aqui os paradigmas antes da gente começar os nossos estudos. Então, a parte 1 deste estudo, que é o livro O Suprimento Invisível de Joel Salomão Goldsmith. Joel Goldsmith, ele não gostava do Salomão, é Joel Goldsmith, O Suprimento Invisível. Então aqui diz o seguinte, a única razão para estarmos no caminho espiritual é ampliar nossa consciência espiritual, ou seja, expandir a consciência, criar um vácuo dentro de nós, tal qual nós entendamos e sentimos a consciência espiritual, ou seja, a unificação com a harmonia, com o Pai. É verdade que quando estamos no caminho, nós descobrimos que a maior parte de nossas doenças desaparece e uma harmonia maior se estabelece em todos os nossos relacionamentos. Mas isso não é motivo para trilharmos o caminho espiritual. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? Que quando nós iniciamos nossas meditações, nossas práticas e estudos, nós estamos colocando energia, ou seja, colocando energia na entropia, na dissonância cognitiva. Nós estamos reorganizando. Primeiro, o campo da limpeza da energia, que é a energia essa que vai ser transmutada. Essa energia que está sendo transmutada é o conjunto de informações que são os nossos sistemas de crença. Mas não é motivo para trilharmos o caminho espiritual, porque o caminho espiritual é a ausência total dessas crenças, a ausência total da percepção materialista da vida. E aí a gente precisa focar e focar e focar até que desperte aquele clique em sã consciência. Mas enquanto isso, precisamos estudar, trabalhar e ajudar, gerando bioquímica, dopamina, serotonina, ocitocina, até encher esse pote dourado da unificação. Esses são apenas os benefícios extras. No entanto, só poderemos superar com êxito nossas desarmonias, discórdia, pecados, doenças e, em última análise, a morte, por meio do desenvolvimento da consciência espiritual. Então, a partir do momento que nós atingimos a consciência espiritual, aquela mente que estava com Cristo Jesus, nós atingimos a compreensão da vida infinita. E aí nós apagamos todas nossas percepções de doença, morte, pecado, falta e limitação. Ou seja, nós zeramos totalmente os nossos pensamentos humanos. Mas continuamos a viver uma vida humana. E permeando dentro dessas
ondulações, mas a consciência espiritual, ela reverbera, ela permeia a vida do ser. Nós precisamos de princípios, escreve Goldsmith, com os quais trabalhar e nos basear quando tivermos de nos elevar acima da fé cega. Fé cega, gente. Quando a gente vai no cartório, a gente vai fazer algum negócio, comprar uma casa, ou comprar um carro de uma outra pessoa, então você pega um documento e a pessoa que está fazendo ali o trâmite do documento carimba e escreve o seguinte: dou fé. Então o que é fé cega? A fé cega é você acreditar naquilo que você não conhece, que você não experienciou. E a partir do momento que você conhece, que sente na carne aquela energia, aquela sensação, aquela unificação, aquela paz, já não é mais fé, é conhecimento. Portanto, todo negócio, arte ou atividade profissional tem seus princípios. Os que obedecerem esses princípios sempre conseguirão sucesso, mesmo que tenham de superar muitos obstáculos. Então a nossa vida cotidiana humana normal, nossas atividades econômicas, profissões, empregos, têm princípios, como Joel nos traz aqui. Então esses princípios são codificados aqui. E quando nós entendermos esses princípios, sejam que o princípio maior que governa e que manifesta, que sustenta tudo, quando nós estamos unificados e sentimos isso, nós, de uma forma ou de outra, haja o tempo que houver, teremos sucesso inevitavelmente em nossas profissões e nossos afazeres. Custe o que custar, porque estamos indo em fluxo com o divino. O suprimento invisível nos ajuda a compreender que desenvolver a consciência espiritual significa procurar conhecer a fundo o nosso Deus interior. Goldsmith revela que podemos chegar a esse entendimento. Fala sobre os benefícios de se praticar a meditação contemplativa, nem que seja por alguns minutos diário. Não é o que nós falamos aqui no canal toda a vida, gente? Toda a vida nós falamos isso no canal aqui, que você pare por 2, 3 minutos, vá no banheiro, respire. A respiração de Deus, como Jesus ensina no Evangelho de Marta, é importante. Eu estou respirando o amor de Deus em mim. Eu e o Pai somos um. E aí você faz aquela meditação curta, respira, sente aquela paz, aquele ar entrando pelas suas narinas, purificando o seu corpo e segue o baile com o seu trabalho. Eu não tenho tempo para meditar. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. E você continua manifestando as mesmas coisas. Não vai em contra-harmonia. Você continua na entropia, cada vez pior. E sobre a importância de ser fiel à verdade em todas as nossas atividades. Além disso, ele explica detalhes que não se encontram em outros autores. Os princípios que regem o suprimento infinito e a necessidade de discrição ao praticar boas ações e ao rezar. Esta nova antologia dos ensinamentos de Joel Goldsmith será uma fonte de inspiração e de reflexo para todos os interessados em descobrir e cultivar os dons do espírito interior. Então este livro aqui é um livro que é antigo e é um livro tem um preço significativo. Quando vocês forem entrar aí, vocês vão ver o preço deste livro aqui. Editora Cultrix. Então a gente tem esse livro aqui em PDF. Suprimento Invisível, a Descoberta dos Dons do Espírito Interior. Tradução de Gilson César Cardoso de Souza. Editora Cultrix, São Paulo. O Suprimento Invisível. Bom, então, alguns avisos nós vamos deixar aqui para começar esses estudos. Primeiro, que antes de cada vídeo pela manhã, nós entramos ao ar aqui sempre às 6 horas da manhã.
Então, antes disso, você vai acordar, vai fazer o seu trabalho de proteção, a sua percepção consciente de Deus em você. Você vai meditar, você vai relaxar, vai respirar e você vai assistir esses vídeos aqui. Recomendação 2. Após assistir estes vídeos, este vídeo ou os outros vídeos deste estudo, você vai começar a praticar isso. Você vai começar a escutar isso dia após dia no seu trabalho, nos seus afazeres. Você vai assumir esse compromisso com Deus de, pelo menos a cada hora, meditar por 1 minuto e meio, 2 minutos ou 3 minutos. A cada hora, precisamente, precisa ser 3 minutos. Então nós vamos fazer a cada 1 hora uma breve meditação, uma respiração suave, uma atitude consciente para elevar o nosso pensamento. Seja o que nós estivermos fazendo, seja dando um treino, como vós aqui, o Roberto dando um treino de personal trainer para um cliente, seja você trabalhando no hospital, seja você trabalhando em N áreas. Quem trabalha no escritório é um pouquinho melhor, porque já está conectado ali, é só fechar os olhos, respirar um pouquinho, levantar, dar uma ida no banheiro e fazer estas recomendações aqui. Tá ok, gente? 3. É hora de nós começarmos a rever conceitos que nós temos. Primeiro, não adianta você estar assistindo esse estudo aqui se você vai no mercado, você vai se apavorar com o preço da carne, se você vai se apavorar com o preço da gasolina, se você vai se apavorar com o preço de qualquer coisa, porque aí está sendo alimentado em você a questão da falta e da limitação. Outra coisinha também. Lançar o pão às águas é isso, é você lançar o pão às águas, sem limitação, sem falta, sem carência de nada, porque o suprimento invisível é tudo o que existe em abundância do Espírito de Deus manifestado em nós e em todos na face deste globo terrestre. Então isso são os paradigmas que a gente tem. Este medo, a falta, eu não consigo pagar R$100 para assistir um estudo porque vai me faltar. Isso você está emanando uma falta, está vindo cada vez mais, e mesmo você estudando os escritos do Caminho Infinito, você renega pagar por um estudo espiritual, porque você tem uma crença que estudo espiritual precisa ser gratuito, e não. A pessoa que está disponibilizando o estudo, que está se empenhando para passar o conhecimento, esta pessoa precisa de alimento, este corpo, que são as partículas, ele precisa de alimento externo também para manter sua vida biológica. Isso o professor Hélio Couto explica bem, em detalhes, para a pessoa perceber que um estudo, quando ele é cobrado, a pessoa que está ali desempenhando aquele papel, desempenhando a sua sabedoria, o seu entendimento sobre aquele estudo ali, a pessoa, ela precisa, e quando ela está fazendo aquilo ali, de coração de doação, ela precisa sim ser ressarcida. E isso todos nós precisamos ser ressarcidos. Então a gente precisa tirar essa crassa, essa película danada, enraizada e difícil de ser removida de nós. Tirar o escorpião do bolso. Joel sempre diz, gente, nós tiramos de um bolso e colocamos no outro. Quando nós vamos no mercado, nós tiramos o dinheiro do bolso direito e colocamos no esquerdo. Por que que ele quis dizer isso? Porque é o seguinte, quando você vai comprar um produto, você adquire o produto e você vai consumir o produto, não é uma troca? É uma troca. Quando você vai fazer um estudo espiritual, você não está dando dinheiro para a pessoa. É um absurdo eu pagar R$100. Se você tem um alcance de consciência para estudar sozinho e chegar à compreensão disso aqui, beleza, continue o seu caminho evolutivo da forma que você quiser continuar, porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, quando você reprime, você quer estudar e você, eu não posso agora, pronto, reprimiu, caiu aonde? Sombra psicológica. Mais sombra, está acumulando mais e mais sombras. Isso a gente vocês já sabem, né? Que a gente fala sempre disso, que a gente precisa trabalhar com esse conceito de sombras psicológicas. Precisamos nos afastar
das coisas do mundo. E isso é chegar a uma compreensão de uma consciência espiritual que pensa totalmente livre, que é liberta, que vive a abundância, vive a harmonia, prosperidade, paz, alegria e multiplicação. Não foi assim que Jesus multiplicou os pães? Porque, Pai, dai graças a vós, seja feita a sua vontade. E não a nossa vontade aqui, que é a limitação, que é o medo, que é a questão de todas as questões via inviabilidade econômica e tudo mais. A gente sabe que se a gente fizer uma dívida, nós temos que pagar aquela dívida. Então a gente sabe que a gente precisa de ter o dinheiro para pagar sem dívida. Quando você não tem, você relaxa, você solta, você espera a hora e o momento, seja feita a vontade do Pai, não a nossa vontade. E isso vocês vão descobrir aqui, porque o suprimento é espírito. E quando nós não estamos conectados com o espírito, nós estamos gerando todas essas carências, essas faltas, essas limitações. Uma outra coisinha que eu vou deixar aqui gravado, já no início desses estudos, porque isso aí reflete também dentro do grupo lá informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. O grupo informativo da classe de estudos Consciência Infinita não é para você entrar lá e ficar observando, porque lá você não vai observar nada. Porque lá não tem compartilhação de nada, apenas como está indo a classe de estudos. Pois o grupo que tem uma maior movimentação, um pouco mais, é o grupo da classe de estudo, onde você vai entrar para os estudos, você vai fazer parte da classe do Consciência Infinita e lá vai ter a movimentação, vai postar algumas coisas, o pessoal lá posta alguns vídeos, algumas coisas lá e a gente interpreta aquilo dentro do nosso grupo, do grupo das pessoas que estão estudando conosco lá no classe de estudos da Consciência Infinita. Agora, o grupo informativo é para receber informação e foi liberado também para vocês fazerem perguntas para a gente poder responder aqui dentro dos estudos interpretativos dos livros do Joel e outros estudos que a gente vai trazer aqui para o canal. Correto? Então, este grupo não é para você entrar lá para sentir como é que vai ficar o grupo, se alguém vai falar alguma coisa, se vai ser postado algum conteúdo, não. Aquele grupo lá é somente para informação. Tá? E aqui nós estamos trazendo a informação, estamos trazendo estudos gratuitos. E lá, se você quiser uma expansão maior de consciência, entre para a classe de estudos do Consciência Infinita. E lá você vai perceber o que nós estamos querendo dizer aqui dentro desses estudos, que também, se a pessoa estudar por aqui, a pessoa vai chegar no nível de compreensão. Então, vamos seguir com nossos estudos aqui. Suprimento é espírito. Bom, tudo que foi falado, tudo que foi trazido de mecânica quântica, tudo que foi provado nos experimentos apontam que o suprimento, o espírito, é uma onda, é uma energia, é o campo unificado que permeia passado, presente e futuro e que nós somos partículas que estamos dentro deste oceano, deste espírito que vai manifestando, sustentando por plenitude e harmonia. Suprimento é espírito. Tudo aquilo que precisares, crendo que receberam, que já recebeu, você receberá, porque você está conectado com a harmonia. Então, antes de começar a ler aqui, eu quero trazer um versículo. Eu vou ler a Bíblia aqui. Hoje este vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, tá? Eu quero ler a Bíblia aqui, eu quero trazer um versículo que está em Mateus 5 ou 6. Um versículo que fala sobre todo esse estudo aqui. Não sei se esse versículo não vai aparecer aqui, hein? No livro do Joel. Mas vamos falar sobre este versículo aqui. Dando uma procurada aqui no versículo.
Só um pouquinho, pessoal. Mateus 6, 25 a 34. Vamos lá, então. Por isso vos digo, Mateus 6, 25 a 34. Então, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vos muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que vos vestiremos. Porque todas essas coisas gentios procuram. Deserto, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não os inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, isto aqui é uma versão de um versículo muito famoso, que ele, resumidamente, está aqui falando sobre o estudo do livro Suprimento Invisível de Joel Goldsmith. Porque nós temos esta preocupação, nós temos os medos que foram gerados em nós sobre os paradigmas e os sistemas de crença. E nós temos esse temor de ficar sem, de passar fome, de morrer, porque é o temor da morte que nos tira toda a nossa plenitude e nos afasta pela inflação, pela luta, competição que gera a inflação do ego, querendo nos autopromovermos, a autoafirmação, e aí nós nos afastamos do Pai Celestial e não deixamos o Pai Celestial tomar posse da vida dele mesmo. Dele mesmo. Portanto, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que tendes de comer ou de vestir. Buscai antes o reino de Deus, a percepção consciente de Deus que está em nossa própria consciência, dentro de nós, é a paz interior, é a plenitude, que tudo vos será acrescentado por acréscimo. Agora vamos lá, vamos para o nosso estudo. O suprimento é espírito e está dentro de nós. Não é visível e nunca será. Escapa ao olhar humano. Não o sentimos com nossos dedos humanos. Jamais ouvimos ou degustamos. O que vislumbramos no mundo exterior são formas que o suprimento assume.
Externamente, o suprimento assume a forma de dinheiro, de alimento, de vestuário, de moradia, de transporte de capital empresarial, etc. Nosso discernimento espiritual confirmará essa verdade. Mais tarde teremos a prova disso, não porque conseguiremos ver o suprimento, mas porque seremos capazes de reconhecer as formas que ele assume. Está aqui, primeira parte do versículo que foi recitado anteriormente, que Jesus diz que mesmo assim Deus alimenta as aves, que não tem celeiro nem poleiro, e Deus as alimenta igual. E quem de vós pode acrescentar um côvado à nossa altura? Porque quem é que cresce? É a consciência. Quem é que faz o corpo crescer? É a consciência. Quem é que assume formas de suprimento? É a consciência, é o espírito onipresente, é a onipresença, é a onisciência e a onipotência. O suprimento é infinito e onipresente, está aqui. Onde quer que nos encontramos, como Moisés, podemos compreender que não precisamos viver do maná de ontem, nem estocar o de hoje para amanhã. O suprimento é inesgotável. A consciência, o sistema maior, ele é infinito. E essa infinitude, quando que eu cheguei à compreensão disso? Quando eu comecei a meditar sistematicamente, foi mostrado para mim que quando eu não tive R$1 no bolso, começou a aparecer dinheiro. Da onde eu menos esperava começou a vir. Mudei de casa, estou alugando aqui um apartamento, um kitnet, e surgiu oportunidades da onde menos esperei, por uma ação do Espírito que impulsionou dentro de mim. E não tinha externamente solução nenhuma para tal problema. E foram as práticas de meditação, foi a compreensão, um pouquinho de compreensão, pois somos ainda estudantes e vamos ser eternos estudantes. Ninguém aqui está dizendo que estamos iluminados, que somos coisa alguma aqui. Nós somos aqui estudantes e somos as sentinelas de Jesus. Sentinelas de Jesus, uma sentinela de Jesus. Jesus ordenou, aquele que entendeu, aquele que vive e aquele que está rumando pela palavra viverá. Como o suprimento também a verdade não pode ser vista nem ouvida. Jamais veremos ou ouviremos a verdade. Ela está dentro de nós. Na quietude e na confiança está a nossa força. Vocês estão vendo o quebra-cabeça se fundirem aqui, gente? Estão vendo o quebra-cabeça se juntar aqui? Na quietude e na confiança está a vossa força. Isso é um versículo, é um salmo, versículo. A verdade é Espírito, a verdade é Deus. Aquilo que lemos num livro ou escutamos à nossa volta não passa de símbolos da verdade. Então a verdade é sentimento. Aquilo que nós escutamos é um vídeo gravado, um estudo. Isso são símbolos da verdade, mas precisamos incorporar a verdade, precisamos, depois de incorporar, criar a confiança e sentir isso dentro de nós. Então aqui vamos começar com um livro, tá? Então vamos começar com o livro, com um estudo do livro propriamente dito. Então tem algumas coisinhas, então já estamos estudando, já estamos entrando na compreensão, o livro ainda não começou, então por isso que eu digo que esse estudo aqui é sensacional. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, nós não vamos editar nada neste vídeo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127.
Se o Senhor não construir, se o Senhor não colocar a verdade, não ser manifestado, em vão trabalham os que edificam. O ego não cria nada, o ego só cria destruição, só cria bagunça, entropia total. Não é harmonia. A harmonia é somente pelo Espírito. A iluminação dissolve todos os laços materiais e liga os homens com os elos de ouro da compreensão espiritual. Ele reconhece apenas o comando do Cristo, não tem rituais ou regras, a não ser o amor impessoal e universal. Nem o culto, exceto o da chama interior, que nunca se apaga no santuário do Espírito. Essa união é um estado livre da fraternidade espiritual. A única restrição consiste na disciplina da alma, graças à qual conhecemos a liberdade sem a desordem, sem a entropia. Liberdade sem entropia, sem a desordem. Somos um universo integrado, destituído de limites físicos, um serviço divino a Deus sem credos ou cerimoniais, a caminhada luminosa sem medo pela graça. O iluminado caminha sem medo pela graça. O caminho infinito, Joel Goldsmith. E agora vamos para o início do capítulo 1. Deste maravilhoso livro. É o livro que vai resolver as suas questões financeiras. É o livro que vai... Apesar de tudo, gente, voltando aqui, todo o ensino do caminho infinito resolve tudo, porque é a unificação, é o caminho infinito, a unificação com o espírito consciente, a unificação consciente com o espírito que é Deus. Então todo o estudo resolve tudo, porque essa quietude é a paz interior, é o soltar que resolve tudo. Então, precisou-se fazer um livro para resolver as questões de suprimento. Dinheiro, casa, carro, apartamento, relacionamentos, tudo mais. Negócios e tudo mais. Então, nós vamos discorrer isso dentro desses estudos aqui. O princípio do suprimento. Os dicionários definem o vocábulo princípio como sinônimo de Deus. Acepção aceita também pela Igreja de Cristo Cientista ou ciência cristã. Entretanto, no caminho infinito usamos esse termo para designar os princípios da vida que alicerçam o nosso trabalho e a nossa consciência. Precisamos de princípios a partir dos quais possamos trabalhar, sobre os quais possamos nos manter para superar a fé cega. Fé cega, fé de fundo emocional, fé cega. Porque primeiro, precisamos mudar o emocional. E para mudar o emocional, precisamos voltar para dentro, a viagem interior, a meditação, fazer o trabalho com as sombras para elevar, sair da imaturidade emocional para a maturidade emocional ou inteligência emocional. Depois, começar a perceber a presença consciente do Pai em nós, o próprio Espírito manifesto. E aí já não é mais você, aí é o Espírito que faz todas as coisas que você faz no dia. Levanta, toma café, vai trabalhar, vai estudar, vai comprar. Tudo isso é o próprio Espírito que está fazendo, ou seja, Deus fazendo as coisas que Ele mesmo criou. Mas é uma viagem, um caminho infinito, precisamos percorrer este caminho. Porque conhecer o caminho não é percorrer o caminho, como Morfeu falou e como está escrito lá quando a gente leu, que apenas conhecer esses escritos, apenas estudar superficialmente, não fará diferença alguma em nossa vida. Precisamos nos entregar para isso. Existem princípios em todos os negócios, em todas as artes, em todas as profissões, em todos os tipos de trabalho. Aqueles que vivem segundo esses princípios, ainda que enfrentam inúmeras dificuldades, acabam por alcançar o sucesso. Isto se aplica sobretudo ao nosso trabalho. Neste caso, os princípios são necessários porque estamos continuamente às voltas com simulacros de discórdia, a saber, pecado, variadas formas de doença, envelhecimento, a própria morte, carências, limitações e pobreza. Reza a Bíblia que sempre teremos pobres entre nós e com certeza teremos até que o princípio do suprimento seja compreendido e por certo haveremos de adoecer até que o princípio da saúde seja aprendido. Entenderam isso aqui? Quando for uma expansão de consciência global,
que todos os problemas serão resolvidos. Ou seja, então, quantos inscritos tem nesse canal aqui? 700, 800 inscritos? Minoria? Tá. Se cada um de vós compreender este estudo aqui e cada um de vós procurar passar de uma forma que não agrida a entropia dos agentes da Matrix, vamos ter cuidado com isso e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas da forma, na quietude e na confiança, tudo na sua volta irá mudar e vai mudar ao entorno dos demais. E aí o planeta dá um salto de consciência e se transformará num planeta divino, onde não há falta nenhuma de carência, de limitação, de pobreza, de nada, de nada. Tudo será resolvido, mas precisa uma massa crítica, ou seja, várias e várias pessoas que estejam empenhadas, como nós estamos aqui, fazendo o trabalho e falando e acreditando que este é o futuro. E mesmo nós nos desligando daqui, vamos deixar o legado desses ensinamentos e desse princípio que é o caminho infinito, que é Joel Goldsmith, que chegou aqui no Brasil e vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Já tem no Rio Grande do Sul, já tem em várias regiões do país, e isso vai tomar conta do Brasil. Primeiro, que é a pátria do Evangelho. O reino do Cristo vai sair daqui. Por que sofremos de carência? O princípio do suprimento, segundo o caminho infinito, consiste na nossa... O princípio do suprimento, segundo o caminho infinito, segundo os estudos do Joel, consiste na nossa unicidade com Deus. Então, quando nós estamos unidos ou em fase com o Criador, ou seja, no sexto degrau, nós não precisamos pedir nada, nós temos tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais não será acrescentado? Está aqui. Então, quando nós estamos em fase com Deus, nós temos tudo. Não temos mais falta, nem limitação, nem carência de nada, de nada. Pois temos tudo o que o Pai tem. Eu e o Pai somos um. Tudo o que o Pai possui é meu. Se pessoalmente algo nos falta, não se trata de uma falta verdadeira, mas apenas de uma incapacidade para entrar em contato com o nosso suprimento. É uma falta, apenas uma incapacidade para entrar em contato com... Está sublinhado isso aqui no PDF, gente. Se pessoalmente, eu, você que está me assistindo aqui, cada um de vós que for assistir este vídeo, fazendo as recomendações que for fazer, perceber isso, que algo nos falta dinheiro, emprego, alguma coisa, não se trata de uma falta verdadeira. Aquilo não é de você, você está projetando isso. Por que você está projetando isso? Porque você tem uma crença emocional que está limitando, que está impulsionando essa falta, e você está projetando a falta. Mas apenas uma incapacidade que são as ignorâncias, são sistemas de crença para entrar em contato com o nosso suprimento. O nosso suprimento está dentro de nós. É o Espírito onipresente que está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de vós. É isso que nós vamos começar a praticar daqui por diante. Nos meus livros, tenho recordado ao leitor que durante a Grande Depressão houve carência nos Estados Unidos. Na verdade, se algo houve, foi uma abundância maior do que nunca. Sim, maior abundância de colheitas, de peixes no mar, de pássaros no ar, de madeira nas florestas, de cereais nos armazéns, de celeiros de campos de jardins. Ora, tamanha fartura não estava apenas em Deus, estava também nos depósitos e mercados, nos silos e nas roças. Não existia penúria. Se alguns de nós padecemos alguma falta ou insuficiência, não foi porque imperava uma situação real de carência, foi porque não permanecemos em sintonia com a fonte do suprimento. Não tivemos acesso ao suprimento inesgotável. Então nós vamos parar por aqui. Nós vamos começar a deglutir esse estudo, gente, consequentemente, e isso vai... Não sei quantos vídeos vai dar este livro aqui. Se for 100 vídeos, que importância tem? A importância que tem é nós conhecermos que tudo aquilo que nós queremos,
Tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos, já o temos, pois precisamos entrar em sintonia com o verdadeiro suprimento, que é o Espírito que está dentro de nós. E esta harmonia é o deixar a palavra de Deus brotar em nós e através de nós. Mas para isso acontecer, precisamos entrar numa quietude, no silêncio, ou praticar as meditações contemplativas todos os dias. Mesmo que isso seja uma penúria para você, você vai começar a domar o seu cérebro. Você vai começar a colocar lembretes em seu celular. A cada 1 hora, 3 minutos de meditação. A cada 1 hora, 3 minutos de meditação. Você pode, deu às 5 horas, vou ensinar como é que fica barbada isso. 5 horas da tarde, vamos dar um exemplo. 5 horas da tarde você vai levantar, vai ir ao banheiro, vai dar uma urinada e vai meditar 1 minuto ali no banheiro. Você não vai demorar muito tempo, você vai marcar 1 minuto e meditar e fazer a respiração divina. Eu e o Pai somos um. Eu agora estou no local sagrado, estou respirando o amor divino de Deus e o meu corpo está sendo purificado, minha mente, minha alma, meu espírito vivifica em mim e eu em Deus. Pronto, 1 minuto passou e você respirou e você meditou e você se descontraiu, ou seja, você relaxou. Pronto. 5 horas voltou, 5:05 você está trabalhando. 5:15, 5:20 você vai e medita mais 1 minuto e meio. Fechou os 3 minutos a cada 1 hora, gente. Não tem desculpa, não tem dificuldade de nada, 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 nada. Agora é preciso domar o cérebro, porque o cérebro vai fazer você passar 1, 2, 3, 4 horas. Aí você pensa assim que você meditou 10 minutos pela manhã, que você vai passar o dia todo sem meditar. Não, a meditação tem que ser constante, a gente precisa levar o pensamento constantemente. Lembrando que nós vamos deixar aqui o link do grupo informativo da classe de estudos. Não é para você entrar no grupo e ver se o grupo vai ser movimentado, não. Ali você vai receber informações e você pode fazer perguntas sobre os estudos, sobre dúvidas que você tem em relação a este caminho aqui, em relação aos estudos de Joel Goldsmith, em relação aos estudos que nós estamos compartilhando em playlists aqui no canal. Nós temos já várias playlists aqui no canal. Então, para você começar, temos lá Praticando a Presença primeiro. Então, já está numerado as playlists em ordem de estudo para você começar. Primeiro, Praticando a Presença. Segundo, e assim vai. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Evangelho de Marta, esse estudo aqui. E o próximo estudo também vem na sequência. Muito obrigado, um bom dia a todos e a paz de Cristo Jesus. Convido a todos para uma meditação curta de 30 a 40 ou 1 minuto para contemplarmos a presença de Deus. Muito obrigado.